É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu programa de análise para desvendar os desafios civilizatórios impostos pela tecnologia e a centralidade do fator humano nesse cenário de rápidas transformações. O debate público, muitas vezes, é capturado pelo fascínio fácil da tecnologia ou pela polarização política superficial. Ignora, contudo, a batalha silenciosa e decisiva travada neste exato momento nas salas de aula. A formação do homem do futuro em um planeta que será cada vez mais dominado pela inteligência artificial. O artigo que analisamos, de autoria de Cristiano Romero, foca no estudo Corações ao Mentes, volume 4. Educar em tempos de inteligência artificial, que surge como um guia urgente para educadores e formuladores de políticas públicas. Este estudo, Vera, não é apenas mais um livro sobre tecnologia. Ele é uma iniciativa da Plataforma Democrática, um projeto de reflexão pluralista gestado pela Fundação Fernando Henrique Cardoso e pelo Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. À frente do texto está o sociólogo Bernardo Sorge, um dos pensadores mais prolíficos do país, com uma vasta obra sobre o impacto das novas tecnologias. A tese central do estudo é tão contundente quanto elegante e deve ser ouvida com atenção. A maior ameaça da inteligência artificial para as novas gerações não reside na máquina que substitui o braço, ou seja, a automação do trabalho físico, mas no algoritmo que atrofia a mente, ou seja, a delegação do esforço cognitivo. O artigo enfatiza que o rigor analítico de Bernardo Sorge e seus coautores retira a discussão do campo do jargão técnico e a insere onde ela deve estar, no campo da formação humanista e da cidadania. O estudo é pragmático ao reconhecer a inevitabilidade da inteligência artificial na vida escolar. A questão, portanto, não é proibir o uso de ferramentas como o ChatGPT ou o Gemini, mas sim orientar o seu uso, traçando caminhos para se tirar o melhor proveito das novas tecnologias. O foco, Vera, se move da máquina para o usuário. A tese central é que o homem da era digital precisa urgentemente de uma nova bússola moral e cognitiva. A educação, nesse sentido, tem de priorizar e desenvolver o que o algoritmo, por sua natureza, não pode replicar. O artigo destaca a capacidade de julgar como uma dessas competências inegociáveis. Distinto da mera emissão de opinião, o julgamento exige a avaliação das ações com base em critérios morais e tendo o bem comum como referência. Se a inteligência artificial entrega uma resposta supostamente ideal, é o homem, com sua prudência e conhecimento de fundo, quem precisa questioná-la e apurar sua veracidade, exercendo a crítica fundamental. Outro aspecto a ser abordado e priorizado pela educação é a criatividade autônoma. A inteligência artificial pode gerar imagens e textos rapidamente, mas exige do usuário a capacidade de formular o prompt incisivo e inteligente. A máquina é um instrumento flexível e poderoso. A qualidade do produto final é, portanto, um reflexo direto da competência e da autonomia de quem faz a pergunta, ou seja, do grau de sofisticação intelectual do usuário. O artigo dedica um espaço importante para definir o que é o prompt nesse contexto. Na inteligência artificial generativa, o prompt é o comando, a solicitação ou o conjunto de instruções em linguagem natural humana que um usuário fornece a um modelo de inteligência artificial para que ele execute uma tarefa e gere uma resposta ou saída específica. Em outras palavras, é a pergunta ou o guia que o usuário faz à inteligência artificial. O princípio é simples. Quanto mais claro, detalhado e contextualizado for o prompt, melhor e mais relevante é a resposta gerada. Isso significa que o professor, diante do novo pacto educacional, deixa de ser o detentor do conhecimento e assume o papel crucial de mediador de valores, fomentando a reflexão crítica, a empatia e a autodisciplina. O avanço avassalador da inteligência artificial no cotidiano das pessoas traz um risco civilizatório que precisa ser debatido. Pensadores como Yuval Harari e Muhammad Yunus alertam para a possibilidade de o homem se tornar obsoleto. O economista Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia em 2008, estima que, já em 2025, metade do gigantesco produto interno bruto dos Estados Unidos estará a cargo da inteligência artificial. Esse número nos dá uma medida clara do mundo onde vivemos.
O estudo Corações e Mentes, volume 4, é incisivo ao alertar que a subserviência à lógica de algoritmos opacos transforma os jovens em consumidores complacentes de produtos, ideias e discurso. O risco de atrofia cognitiva, provocada pelo uso permanente da inteligência artificial, é, na visão dos autores, real e iminente. A atrofia cognitiva refere-se ao declínio gradual das funções cerebrais essenciais, como memória, atenção, raciocínio e capacidade de resolução de problemas, associada biologicamente à diminuição da massa cerebral. Pesquisas feitas pelo prestigioso Instituto de Tecnologia de Massachusetts têm, de fato, levantado preocupações sérias sobre o risco de atrofia cognitiva associado ao uso frequente de ferramentas de inteligência artificial. O estudo que gerou maior repercussão focou em como o uso dessas ferramentas afeta a atividade cerebral e o desempenho em tarefas cognitivas. O estudo utilizou neuroimagem para monitorar uma atividade cerebral dos participantes. O resultado foi alarmante. O grupo que usava o ChatGPT para tarefas de redação e brainstorming apresentava menor conectividade e atividade em áreas do cérebro associadas ao planejamento, criatividade, inovação e manutenção do esforço mental, como o córtex pré-frontal. Isso sugere, de forma muito clara, que ao delegar o esforço cognitivo à inteligência artificial, o cérebro humano estaria literalmente trabalhando menos, o que pode levar a uma preguiça mental perigosa para o desenvolvimento de habilidades de longo prazo. Embora o uso de inteligência artificial possa aumentar significativamente a velocidade de conclusão de tarefas, o estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts indicou que ele reduz a carga cognitiva necessária para a aprendizagem real. Em alguns resultados, essa redução foi de até 32%. O estudo sugere uma troca nefasta, Vera. O usuário economiza esforço mental, o que é eficiente, mas corre o risco de aprender menos, lembrar menos e ter um menor engajamento mental com o conteúdo que está produzindo. A pesquisa alerta para o risco de dependência e a perda de habilidades. O cérebro, ao buscar o caminho mais fácil oferecido pela inteligência artificial, corre o risco de enfraquecer habilidades importantes de pensamento crítico, raciocínio complexo e geração de ideias a longo prazo que são cruciais para a cidadania ativa. O estudo comparou 3 grupos de participantes, e o resultado foi a confirmação da hipótese da atrofia cognitiva. O grupo que usou somente o próprio conhecimento, o chamado grupo cérebro, apresentou a maior ativação cerebral, indicando-as o maior esforço cognitivo e engajamento mental. Por outro lado, o grupo que usou o ChatGPT demonstrou a menor atividade neural. Essa conclusão do Instituto de Tecnologia de Massachusetts é um alerta para que o uso da inteligência artificial seja visto com extrema cautela, priorizando a tecnologia como uma ferramenta de apoio que expande capacidades, e não como um substituto total para o esforço mental necessário ao aprendizado e desenvolvimento cognitivo. A tecnologia é benéfica quando expande o repertório intelectual, mas pode ser prejudicial quando substitui o senso crítico. Voltando ao e-book, Corações e Mentes, volume 4. Educar em tempos de inteligência artificial, um dos elementos centrais da discussão é a opção social. Em última análise, o desafio de educar em tempos de inteligência artificial transcende a tecnologia. É essencialmente a defesa de um modelo de sociedade e do papel do homem nela. O alerta de Sorge é sobre a primazia do homem. Ou o homem mantém a primazia sobre suas ferramentas, exercendo seu direito inalienável ao julgamento e à autonomia, ou corre o risco de se tornar, na frase de impacto do estudo, mero espectador da própria vida. Diante do cotidiano dominado pela inteligência artificial, a educação deve priorizar o desenvolvimento de competências que o algoritmo não pode replicar, como a capacidade de julgar e a criatividade autônoma. O debate sobre a regulação da inteligência artificial é crucial e deve ser feito nos gabinetes de Brasília. Contudo, a primeira linha de defesa contra a atrofia cognitiva e a subserviência algorítmica não está nas mãos dos políticos. A primeira linha de defesa, Vera, está na sala de aula. É ali que se decide se o homem de amanhã será um agente ativo na construção de sua democracia, capaz de julgar e de questionar, ou apenas uma massa passiva alimentada por sugestões algorítmicas. O artigo conclui que a educação, mais do que nunca, é a verdadeira trincheira da liberdade, um espaço insubstituível para a formação humanista. A grande conclusão que tiramos do artigo de Cristiano Romero e do estudo de Bernardo Sorge é que a inteligência artificial impõe à educação a tarefa mais nobre e urgente de seu tempo: salvar o pensamento crítico e a autonomia do indivíduo.
Exatamente, Vera. A crise não é tecnológica, mas educacional e civilizatória. O risco de atrofia cognitiva, comprovado por estudos de ponta, exige um novo pacto educacional onde o professor se torna um mediador de valores. E o foco é no desenvolvimento do julgamento moral e da criatividade autônoma. O Brasil precisa garantir que o avanço da inteligência artificial não resulte no esvaziamento do potencial humano e da cidadania ativa. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.